A redução de fiscalização expõe trabalhadores rurais a condições escravas no Brasil. Relatório da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego aponta que o número de operações em 2010 foi o menor dos últimos 3 anos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Rita de Cássia Vivas, advogada trabalhista. Doutora Rita, por que está faltando fiscalização? Olha, na verdade, essa questão da fiscalização é uma questão bastante complexa que demanda, vamos dizer assim, investimentos do governo nesse sentido, do Ministério do Trabalho, né? A demanda de trabalho, né, de fiscais, ela é muito grande, porém falta estrutura, inclusive de deslocamento desses fiscais, que também são em número reduzido, né? O número é absolutamente reduzido de fiscais e, em regra, vamos dizer que essas denúncias de trabalho escravo ocorrem em fazendas, né, locais de difícil acesso. Então, além do número de reduzido, a dificuldade de transporte desses fiscais contribui para que a fiscalização seja insuficiente e precária em nosso país. Inclusive, o número de trabalhadores resgatados em 2010 caiu em relação a 2009, né, doutora? Exatamente. E os dados, assim, que nós temos é exatamente esses, que os fiscais reclamam da dificuldade de trabalho, né? Eles não têm elementos de trabalho para poder proceder a essa fiscalização. E a queda se dá exatamente nesse sentido, a dificuldade de acesso aos locais de onde emanam as denúncias. Os fazendeiros, eles colocam esses trabalhadores a condições muito precárias de trabalho, né? Como fazer para combater o descumprimento desses direitos trabalhistas deles, doutora? Bom, na verdade, a fiscalização efetiva é a melhor forma, né, para combater o descumprimento desses direitos trabalhistas. Mas nós vemos também que o governo deve investir em políticas fortes e efetivas de fiscalização, inclusive com aplicação de multas pesadas, expropriação de fazendas, reclusão dos fazendeiros, que é uma forma de penalizar os que se aproveitam dessa situação, vamos dizer, penalizando-os tanto na esfera econômica quanto penal, né? A pena tem que ser de reclusão privativa de liberdade superior a 4 anos, porque evita a substituição, né, da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, que é seguramente mais confortável para os infratores. Então, desse modo, nós tendo política efetiva nesse sentido, e há projeto de lei nesse sentido, né, de aumentar a pena com vista a essa, vamos dizer assim, a penalização dos infratores. E quando tivermos nesse patamar, certamente nós teremos a expectativa, né, que haja um cumprimento maior, tanto dos direitos trabalhistas desses empregados, né, quanto também do respeito a eles enquanto ser humanos, né? Sim. Que, na verdade, o que ocorre é o que a gente chama de coisificação do ser humano, que seria reduzi-lo à condição de uma coisa tal que o despreza enquanto ser humano. Então, trata o ser humano como se coisa fosse, quando, na verdade, ele é um ser humano e tem todos aqueles direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Constituição. Mas os fazendeiros se aproveitam da necessidade desses empregados, né, doutora? Ah, sim. O que ocorre é o seguinte, eles, em regra, são atraídos por promessas, né, aparentemente atrativas de trabalho, inclusive, muitas das vezes, eles são convidados a trabalhar em fazendas, em usinas, atraídos, vocês podem trazer toda a família, filho, criança, mãe, todo mundo. Quando chega lá, todos são reduzidos à mesma condição. Várias famílias, o que se tem notícia, né, debaixo de lonas, e todos ali dormindo sem a menor, vamos dizer, privacidade desses trabalhadores, até dos casais, digamos, refeitórios, sanitários, tudo coletivo e às vezes nem sanitário tem, é tudo a céu aberto, não tem água potável, tudo as moscas que
causam várias doenças, né? Muitos são encontrados muitas vezes doentes em razão dessas condições precárias a que eles ficam submetidos. Bem, eu conversei com a doutora Rita de Cássia Vivas, advogada trabalhista. Ela falou sobre a redução de fiscalização que expõe trabalhadores rurais a condições escravas no Brasil. Doutora Rita, muito obrigada pela entrevista à Rádio Justiça. Eu que agradeço.